Sejam todos bem-vindos a mais um Vamos Falar de Teologia, e hoje abrindo espaço aí mais uma vez para um diálogo com um músico e teólogo. Hoje a gente estava até conversando, né, os participantes todos aqui do programa, e eu dizia que esse entrevistado de hoje tem uma grande vantagem sobre a grande maioria dos músicos cristãos. Além de ser um bom musicista, sei lá se é essa palavra, um bom músico, não é? De entender de música, entende de história da música e ainda entende de teologia. E aí pode trabalhar numa teologia saudável nesse movimento todo de música e adoração na igreja. Nós estamos falando de Renato Marinoni, é o nosso entrevistado de hoje. E, para variar, estamos todos aqui na tela maravilhosamente bem. Eu já dou boa noite para o pastor Júnior Martins e o pastor Cacuto, que está aqui conosco, e daqui a pouco eu abro espaço para o Renato. Boa noite, gente. Boa noite, João. Boa noite, pastor Cacuto. Boa noite, Renato. Hoje a gente vai tratar de um assunto interessante. Eu tenho várias questões aí, e eu sei que a gente vai aprender bastante. O Renato tem essa cara de moleque, eu sei que ele é bem novinho, é pelo menos uns 12 anos mais novo do que eu, mas tem história a beça para contar. Vamos ver se a gente consegue dar conta de um trechinho dessa história rica aí, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Renato, meus colegas aqui nesta conversa, batendo um papo. Boa noite àqueles que nos acompanham no nosso canal. E, assim como o Júnior, eu também quero aprender hoje. Renato Marinoni, é um prazer poder ter você aqui, você, sua esposa Andressa, vocês formam uma dupla maravilhosa. Eu soube, a gente talvez possa começar por aí, eu soube que você abriu um trabalho novo, está como pastor de uma igreja nova, que também, assim como a Igreja Batista Chácara Flora, é polo da Igreja Batista Nações Unidas. Então, conta pra gente aí, como é que está o seu trabalho com a música, com o IACA, como é que está o seu trabalho com a IB Metrô, conta pra gente aí um pouquinho. Boa noite, JP, boa noite, pastor Júnior, pastor Cacuto, uma alegria estar com vocês, todos do Seminário Municipal. É sempre bom poder falar de teologia e música, da história da música cristã, um pouquinho da nossa trajetória, e eu acho que vai ser um papo muito enriquecedor. Bom, JP, você tem nos acompanhado, nos ajudado e orientado também, realmente um desafio. Em março desse ano, nós começamos a IB Metrô, Igreja Batista da Metrópole, uma igreja filha da IBNU, né, da visão da IBNU, assim como a sua, lá na Chácara Flora. E, por vontade e providência divina, a IB Metrô se tornou, pelo que a gente sabe, outros colegas disseram, a primeira igreja plantada exclusivamente digitalmente, né? Então, nós começamos em plena pandemia, logo no começo de abril desse ano, e no período de distanciamento social, de quarentena, e estamos aí já há 7 meses, caminhando digitalmente, virtualmente, mas criando raízes reais, né? Relacionamentos reais na vida das pessoas. E a IB Metrô é uma igreja contemporânea, uma igreja conectada com o mundo que nós vivemos, mas também que explora bastante, inclusive, esse benefício da música em prol de uma boa teologia, em prol de uma liturgia bem construída. Então, essa é uma característica nossa, como você disse, a Andressa, minha esposa, é a líder de louvor da IB Metrô. Eu estou como pastor titular, temos a nossa equipe de liderança, né, que veio do Grupo Base, e trabalho aqui em São Paulo há 8 anos com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, mas estou na área de louvor desde os meus 8 anos, o Júnior falou da minha idade, eu estou com 35, quase 36, em janeiro faço 36, e estou envolvido com o Ministério de Louvor desde os 8 anos de idade, então faço as contas aí, já são mais de 25 anos na área de louvor, e no Ministério de forma integral desde 2005, então são 15 anos de Ministério Integral, e na área pastoral aí há 2 anos exclusivamente, mas sem nunca deixar a área de louvor, né, João? É verdade tudo que você falou. Agora, o seguinte, eu queria já entrar chutando a canela, como o Júnior já adiantou, deu um spoiler para você.
Uma das coisas que me chama muita atenção em você, eu estava no seu concílio, ajudei no seu concílio pastoral, e realmente você é um dos poucos músicos que eu não conheço muitos, mas que realmente tem uma noção bastante precisa sobre teologia. Nesse mundo agora que a gente está falando sobre profissionalizar, fazer o melhor, não é? Sempre para Deus, e a profissionalização da música, todas essas pessoas que agora são grandes músicos, não parece que cada vez mais está perdendo o espaço das pessoas que são leigas? Será que a gente vai fazer como antigamente, que os irmãozinhos da igreja, né, as irmãzinhas, as senhorinhas, será que elas vão perder espaço e elas não vão poder mais cantar na igreja? Vai ser só gente profissional mesmo, Renato? Ô, João, essa é uma ótima pergunta para a gente começar. Eu posso falar da minha impressão como músico e olhando agora uma perspectiva pastoral também, mas é interessante só dizer uma coisa, né, que para mim essa coisa de unir o louvor com a teologia é uma coisa muito natural, né? Eu terminei meu segundo mestrado em teologia ano passado, eu fiz um período no Andrew Jumper, em teologia sistemática, terminei em 2017, em 2017 entrei na PUC e fiz o mestrado em teologia litúrgica, justamente estudando a história da liturgia reformada. E para mim é uma coisa, acho que muito natural, e acho que porque embora, né, a gente tenha que entender da parte técnica musical, a minha grande paixão sempre foi a parte de letras, análise de letra, ministração, treinamento de líderes, de ministros. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem muita falta no Brasil, embora seja natural na minha forma de pensar, é uma coisa que durante muito tempo as pessoas relegaram, né? Pastores, aí já vai minha canelada aqui na pastorzada, da nossa própria classe, durante muito tempo os pastores não entenderam o poder da música no culto, e deixavam isso tipo, faz o que vocês quiserem, só para preencher o tempo, só porque as pessoas gostam, mas o grande negócio do culto é o sermão. E não davam atenção devida à teologia das canções. E também por parte dos músicos. Agora, respondendo especificamente a sua pergunta, o que tem acontecido? A tecnologia tem entrado com muita força nas igrejas, na vida toda, né? Hoje tudo é tecnológico. A pessoa que não sabe mexer na tecnologia, ela vai ficar para trás. E cada vez está ficando mais para trás. Né? Por exemplo, a pandemia mostrou para a gente, né, João, como que tinham pastores completamente, líderes de louvor, ministros, líderes, completamente fora da realidade tecnológica. Tem pastores que penaram para conseguir fazer uma live, para conseguir transmitir um sermão. Eu fiquei sabendo de pastores que tiveram que mandar o sermão por áudio do WhatsApp porque ele não sabia fazer um vídeo no WhatsApp. Né? Então, assim, a pandemia deixou muito, muito claro. A gente como líderes, a gente como pastores, como ministros, leigos e vamos dizer, profissionais ou integrais na obra, precisamos ter ferramentas tecnológicas básicas. Saber YouTube, saber colocar alguma coisa no Instagram, saber mexer no WhatsApp, para que serve cada rede, porque isso na área musical é muito realidade. Hoje a gente tem os chamados VS, né, ou as multitracks, que é um playback customizável. Então, antigamente, nas igrejas pentecostais, nas igrejas batistas também, o pessoal levava o playback, né, levava o playback lá para cantar, tudo. Aquele playback já vinha do original. Hoje a gente tem um playback customizado. Eu consigo mexer no tom, eu consigo mexer na repetição, eu consigo fazer do jeito que eu achar mais interessante. Só que isso requer algumas noções do músico. Saber mexer no programa de edição, no programa que solve, que coordena essas pistas, como a gente chama. Enfim, o músico tem que ter o retorno em IA. Muitas igrejas já usam para tirar aquele chão do palco, diminuir o som. Então, ele precisa conhecer também como que funciona. O baterista ouve o clique. Então, ele tem... Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A tecnologia está trazendo algumas necessidades de melhoramento. E aí eu não acho que é necessariamente profissionalização. Eu acho que sempre vai ter lugar para o músico leigo. Para a senhorinha que quer cantar no coral. O coral sempre vai ter essa veia mais amadora, mais leiga. A gente, em determinados lugares, ainda vai ter um músico que vai tocar sozinho com
3 acordes, mas agora as igrejas estão tendo, inclusive as igrejas menores, estão tendo acesso a esse tipo de ferramentas, porque essas ferramentas são muito acessíveis financeiramente, até tecnologicamente, elas são muito acessíveis. Então as igrejas estão tentando melhorar. E aí, com o desafio do nosso tempo, esse músico vai precisar melhorar sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Enquanto você aí, Renato, troca o seu fone de ouvido, que está fazendo algum tipo de ruído, deve ser aí o seu AirDots, não é? Eles estão falando. Eu vou tirar o AirDots então e vou colocar só no fone. Espera só um pouquinho. Vou tirar aqui, deixa eu ver. Para você ver, eu nem sabia o que era AirDots, para você ver que eu sou um desses pastores que ficou no passado. Mas enquanto isso, eu vou falar aqui com o pessoal. Quem está aqui no YouTube com a gente, olha lá, o pastor Jairo Ribeiro, que estava comigo agora há pouco numa outra live, né? Lá na Rádio Transmundial, eu vi que ele participou lá. O Júlio Pacheco está aí, grande abraço. Everton Leandro, muito bem. Exatamente, foi lá na igreja dele o seu concílio. Edi Fernandes, David Rocha Brito, manda aqui também um boa noite para todo mundo, assunto interessantíssimo. O Durval Batista diz boa noite, Deus abençoe a todos. E agora você vai lembrar de uma pessoa especialíssima, Renato, que você conheceu lá na IBNU, a Arleide Poldo, e ela diz aqui, maestro Renato Marinoni, da IBNU, parabéns, que saudade de você, alegria de estar com você novamente aqui, é uma honra. Lembra da Arlei, Renato? Claro, a Arlei sempre foi uma pessoa muito incentivadora, ficava lá na primeira fila da IBNU, sempre cantando, com as mãozinhas levantadas, sempre uma alegria a gente adorar. Tá também aí o Samuel Bortolado, Kleber Belotto, Janete Franco, todo mundo aí que você conhece também. Pastor Júnior, é a sua vez. Renato, eu tenho uma curiosidade. Eu sei que você deve ter muita história para contar. Tenta selecionar pelo menos uma aí ou duas. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como é que são os bastidores dessa música profissional, dessa música gospel, né? Como é que são os bastidores desses cantores que têm projeção nacional, que as suas músicas são cantadas em diversas igrejas. A gente que está aqui de fora, né? E eu gosto muito de música também, toco na igreja quando chamam, né? Sou aquele músico meio assim de step, né? Mas eu sempre fico bastante curioso, porque às vezes a gente tem a impressão de que é um ambiente pesado, disputado, é um ambiente de muitas vaidades. Como é que é a sua percepção geral desse meio que produz algo que é tão importante para a vida da igreja? Eu tenho caminhado nesse mundo desde o começo dos anos 2000. E tive o privilégio de andar com muita gente bacana, e ando com muita gente bacana há muito tempo. E assim, primeiro, é um mundo de vaidades, claro, sempre tem, mas é interessante que tem muita gente crente. Muita gente crente. Eu estou para dizer para você que os maiores nomes, talvez não hoje dessa nova geração, mas de uma geração do começo dos anos 2000, 2010, são pessoas, e até de antes, são pessoas extremamente cristãs, que amam a Deus, que são extremamente humildes, então assim, graças a Deus a gente tem aí uma galera, amigos queridos, amigas queridas nossos, que tem um testemunho maravilhoso, são pessoas que realmente honram a Jesus, e não significa que não erram, né? Todos cometem decisões e atos equivocados, mas tem muita gente boa. Agora, ao mesmo tempo, tem muito bastidor pesado, no sentido de músicos, banda, produção, pagamentos, e enfim, tem uma área aí muito obscura. Mas, Júnior, é uma coisa interessante. Nos últimos anos, primeiro que lá no começo dos anos 2000, a igreja tinha vergonha de fazer show. Então, quando se fazia show, o artista não falava, primeiro que ele não se chamava de artista e não dizia que era show, ele dizia que era culto.
então cobrava ingresso, era numa casa de show, tinha iluminação, tinha tudo, só que a pessoa chegava lá, o ministro falava assim, olha, você não veio para um show, você veio para um culto. E aí dava uma bagunçada na cabeça das pessoas, né? Mas hoje isso melhorou muito. Agora a gente, né, tem um local do show do artista cristão. Isso começou principalmente com o artista, por exemplo, o Leonardo Gonçalves foi um cara que ajudou muito a estabelecer essa diferenciação. Então, hoje sim, eu acho que a igreja lida com isso de uma forma muito mais madura, muito mais saudável. O que eu estou querendo dizer com isso? Com isso, melhorou as produções, a estrutura técnica, a parte tecnológica, tudo melhorou e todos os papéis ficam mais claros. Mas como todo lugar na igreja, sempre tem gente bacana e gente mais barra pesada, gente mais bem-humorada, gente mais mal-humorada. Mas eu vou te dizer que a imensa maioria das pessoas, dessas grandes referências da música cristã no Brasil, são pessoas que realmente amam a Deus, por mais que às vezes eu tenha discordâncias teológicas, mas são pessoas que realmente amam o ministério, amam a Jesus e estão fazendo aí coisas para o reino de Deus mesmo, de forma séria. Renato, você é um acadêmico, né? Terminou já 2 mestrados, sendo que o mais recente deles é acadêmico. A pergunta é, o que te tem chamado a atenção nessas pesquisas e como que essa pesquisa pode trazer talvez algo interessante para a igreja? Pastor Caputo, o que me chama muito a atenção para a pesquisa, e eu acho que isso tem melhorado muito no Brasil, é procurar produzir material acadêmico, diálogos sobre liturgia, teologia e a prática cristã do culto e na vida cristã. Ou seja, como que a música, como que a liturgia, como que o culto, ele concatena, ele produz um cristão de qualidade. E aí eu quero ressaltar aqui o trabalho importantíssimo, e isso é refletido no número de obras que dialogam e citam essa primeira obra que eu vou mencionar, que é do James Smith, né, que foi publicada aqui pelas edições Vida Nova. O primeiro livro, Você é Aquilo que Ama, e depois a trilogia das liturgias culturais, né, que é o Desejando o Reino, Imaginando o Reino e Aguardando o Rei. O James Smith, ele faz uma recuperação do valor do papel do culto cristão como o elemento central de formação da vida cristã. E aí eu acho que a gente tem muito pouca coisa produzida no Brasil. Nós temos muitas coisas americanas que, inclusive, não eram traduzidas, e agora nós temos hoje traduzidas no Brasil, graças ao trabalho de tantas editoras parceiras, como a Thomas Nelson, a própria Vida Nova, a Editora Vida e outras editoras, Mundo Cristão, traduzindo trabalhos como do Carson, como do Keller, como do John Frame, como de outros autores, Paul Basden, discutindo estilos de culto, liturgia, o papel da música, o papel da adoração, a história da adoração cristã. Então isso é muito importante. Agora, eu tenho dedicado a minha vida acadêmica a pensar isso na realidade brasileira. Como que a igreja brasileira processa isso? Como que a igreja brasileira entende isso? Como que as pessoas recebem esse tipo de ensinamento? Então, a minha pesquisa no último mestrado na PUC foi sobre isso, sobre uma leitura contemporânea do princípio regulador do culto, como que esse despertar carismático também acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, com um despertar reformado, até com um certo viés puritano, mais conservador, mais radical. Então, o canto dos salmos exclusivamente, né, a salmódia exclusiva, como uma negação das músicas contemporâneas, e do outro extremo, o movimento worship, que é extremamente pós-moderno. Então, eu acho que a gente precisa buscar diálogo. E aí, pastor Caputo, é uma coisa interessante, que a minha vivência ministerial me permitiu transitar nesses diferentes contextos e buscar um diálogo entre esses diferentes contextos. Então, eu tenho dedicado a minha pesquisa acadêmica, escrevendo, pesquisando sobre isso. Muito bem, Renato. Você falou aí da sua experiência, não é?
acadêmica e a sua experiência como ministro de louvor, de adoração, de música de modo geral. E minha pergunta ela vai na contribuição desses movimentos, não é, que aconteceram. Como, apesar da gente falar sobre uma igreja e alguma coisa, mas teve um movimento Diante do Trono na sua época, teve o movimento Hillsong, teve o movimento do Ron Kenoly. Ele não foi só um artista, né? Ele influenciou uma geração, não é? Como que você vê certas distorções que também apareceram nesse movimento e qual a importância desses movimentos para tudo que a gente tem dentro da música cristã hoje no Brasil? O pastor Nelson Bomilcar, o Nelsinho, ele faz uma indagação que sempre ficou na minha mente. Uma indagação não, uma frase, ele diz assim: a pior coisa que aconteceu para a igreja foi quando a igreja começou a achar que música era adoração, não é? E adoração era música. Como é que você vê tudo isso? Qual é a contribuição desses movimentos todos? JP, para responder o que você está falando, aliás, eu quero pedir desculpa para quem está nos assistindo, eu estou tremendo com a mão aqui porque eu estou no celular, nós estamos de mudança hoje e eu não tenho nada na nossa casa, então não tem nenhum, o suporte não veio, eu estou segurando o celular na mão porque nem computador, nem internet Wi-Fi eu tenho, eu tô no 4G do celular, então eu peço só um pouco de desculpa no pessoal. O JP, para responder essa sua pergunta, eu vou ter que fazer uma resposta bem longa, mas você pode me interromper, o Júnior, o pastor Cacuto, podem me interromper para fazer algum tipo de intervenção. Primeiro, é entender o seguinte: a música cristã contemporânea, ela surge dentro do movimento carismático. O movimento carismático que era uma pentecostalização das igrejas mais históricas. Era uma adoção, vamos dizer, as igrejas mais históricas adotando comportamentos culticos das igrejas pentecostais, com uma forte ênfase nos sinais e maravilhas do Espírito Santo. Isso acontece dentro de um outro movimento chamado Jesus Movement, que é o movimento de Jesus ocorrido nos anos 1960, finalzinho dos anos 60, início dos anos 1970, na Califórnia, espalhou pelos Estados Unidos todo, espalhou pelo mundo. Esses jovens vieram do movimento hippie, vieram de uma negação da igreja institucionalizada nos Estados Unidos e procuraram, então, fazer uma igreja um pouco mais leve, um culto mais informal. Eles se reuniam nas casas, eles se reuniam nas cafeterias, eles se reuniam nas praias. E foi esse pessoal que ouvia Janis Joplin, que ouvia Jimi Hendrix, que ouvia Beatles, que ouvia Rolling Stones, esse pessoal convertido. Alguns estudiosos nos Estados Unidos, e eu li vários deles, defendem que foi o quarto grande despertamento dos Estados Unidos, esse movimento. O fato é que milhares e milhares e centenas de milhares de jovens se converteram. E, inclusive, esse movimento teve o apoio do Bill Bright, da Cruzada Estudantil, e principalmente o apoio do Billy Graham. O famoso evangelista Billy Graham também apoiou esse evento. David Wilkerson, da Cruz do Punhal, da Desafio Jovem, e tantos outros. E nesse movimento, eles começaram então a fazer canções que fugiam da estética dos hinos, que são os hinos que compõem o cantor cristão, compõem os nossos hinários. E eles começaram a fazer canções que eles chamavam de praise chorus, que a tradução são os nossos corinhos. Às vezes a gente utiliza as terminologias de forma errada. Por quê? Porque como tem muito pouca coisa escrita no Brasil, a gente mistura as terminologias. Corinhos são canções que têm a letra muito pequena e uma melodia repetitiva. Quem gravou essas músicas em português, lá nos Estados Unidos, foi uma gravadora chamada Maranatha Music, que fez essas canções, e aqui no Brasil elas foram gravadas em 1975 pelo VPC, Vencedores por Cristo, no Louvor 1. Vencedores vinha de um monte de canções que eles gravavam, que eram canções evangelísticas, que eram principalmente de Ralph Carmichael. Então tinha o Ralph Carmichael, então tinha lá Se Eu Fosse Contar, Nas Estrelas, Cristo é Real, Kurt Kaiser, né, com Satisfação é ter a Cristo, não é melhor, prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Mas eram canções evangelísticas. No mesmo legado de VPC surge o grupo Elo, também cantando músicas evangelísticas, com Jairinho,
Trent Gonçalves e o Paulo César, com as suas esposas. Então eles cantam: conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Em 1976, o Grupo Elo grava o primeiro disco chamado Calmo, Sereno e Tranquilo, né? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Mas não eram músicas de louvor. E aí o Brasil começou a sentir falta, queria usar isso no culto. Nesse momento, no Brasil, está acontecendo a chamada renovação carismática, que inclusive a nossa denominação racha nesse momento, né? E surge a Igreja Batista Nacional, a Convenção Batista Nacional. A Presbiteriana, né, tem um outro racha, já tinha tido com a Independente, surge a Presbiteriana Renovada. A Metodista, né, também tem outros rachas ali. E surgem principalmente as comunidades. Aqui em São Paulo, a Comunidade da Graça, em Porto Alegre, a Comunidade Cristã de Porto Alegre, em Goiânia, a Comunidade Cristã de Goiânia, no Rio, Nilópolis, Vila da Penha e outras comunidades que vão surgindo nesse contexto de um culto menos formal, de um culto menos litúrgico, no sentido daquela liturgia estruturada. E aí, João, VPC grava, então, em 1975, a série Louvor. Começa a série Louvor. Nos Estados Unidos, a Maranata fazia a série Praise. Praise em inglês, né? Louvor. Então, eles gravam, que são essas canções, esses corinhos. Por exemplo, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Ou buscai primeiro o reino de Deus. São canções bem pequenininhas. E a sua justiça. O Elo gravou uma também, né? O Elo gravou aquela: o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Não, desculpa. O Elo gravou céu, lindo céu, céu, lindo céu. E isso, né? A série Louvor foi um fenômeno, né? VPC, né? Na série Louvor surge Então se verá o Filho do Homem, Louvor 2, gravado em 1980, Louvor 4 tem Rei das Nações, Em Todo o Tempo, do Jorge Heder, e aí surge Jorge Camargo, eles gravam, primeira vez que foi gravada aquela canção do Asaf Borba, né? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Louvor 6, Louvor 7 tem É o teu povo, Elias Loureiro, aqui presente. Louvor 8 traz Deus, somente Deus criou o mundo. Versão do Edilson Botelho, irmão do Estênio Marços. E Louvor 9 tem Jesus, que doce nome, que transforma. Ou seja, a igreja brasileira bebeu muito na série Louvor. Mas lá naquele início, esse movimento teve começou no Jesus Movement, e ali nesse Jesus Movement surge a Maranata e surge a Vineyard. E a Vineyard tinha um pastor líder chamado John Wimber. E aí eu vou no que o Nelson Bomilcar fala, inclusive foi aniversário do Nelson anteontem, quero mandar um abraço para ele, eu falei com ele pessoalmente, mas quero mandar um abraço aqui também. E o John Wimber, ele muda a forma de liturgia da igreja. A igreja vinha, desde a igreja católica, aí o pastor Júnior até falou comigo em off, a igreja, quando teve a reforma protestante, os reformadores mantiveram esse desenho dos momentos litúrgicos. Inclusive, Lutero manteve, por exemplo, os nomes que tinham na missa católica. A missa católica é dividida em Kyrie, que é o momento de confissão, ó Senhor, tende misericórdia de nós, Kyrie eleison, né, no latim. Depois eles tinham o Magnificat, o Glória, né, que era ações de graças pelo perdão recebido no Kyrie, e depois eles tinham a parte do Agnus Dei, que a gente fala Agnus Dei, né, mas no latim é Agnus Dei, que é a parte da ceia, do Cordeiro de Deus. Agnus Dei é Cordeiro de Deus. Lutero mantém esses nomes, só que ele troca vamos dizer, o conteúdo, e coloca um conteúdo agora protestante. O John Wimber, e isso, João, vem séculos, né? Então a gente tinha momento de invocação, aí tem a oração de invocação, o hino de invocação, a leitura de confissão, o hino de confissão, a oração de confissão. Então as músicas no culto eram muito entremeadas em outros momentos, com leitura, com oração, com outras formas.
E o movimento carismático começa a dizer que nós precisamos cantar as canções uma atrás da outra, porque é ali que a gente vai se conectar com Deus. E ali passa a se chamar momento de adoração. Então eu perco aquela perspectiva de que o culto todo é uma adoração a Deus. Né? O culto todo é uma adoração a Deus. Eu poderia falar isso aqui, João, eu falo isso 6 meses lá na faculdade teológica, então não vou conseguir te responder tão curto. Mas o movimento carismático traz essa ideia de que agora existe esse movimento. E aí, para dar o gancho para outra pergunta, que eu acho que o Júnior vai querer falar disso, todos os movimentos no Brasil, todas as bandas, tudo, vem de origem carismática. Todas as bandas de louvor, com exceção dessa herança de Vencedores por Cristo, principalmente através da Igreja Batista do Morumbi, que era, por causa do Ari Veloso, uma igreja batista reformada. Embora o Guilherme Kerr, que era o pastor de adoração da Igreja Batista do Morumbi nessa época, fosse e é uma pessoa carismática na sua teologia. Ele é uma pessoa extremamente carismática, crê muito no poder e dá muita ênfase ao poder do Espírito Santo no culto. Então, Ademar de Campos vem de origem carismática, Azaf Borba vem de origem carismática, o Ministério Coinonia de Louvor vem de origem carismática, todas as comunidades vêm de origem carismática, Diante do Trono de origem carismática, Toque no Altar de origem neopentecostal. E aí já vem uma segunda fase. Então, só para a gente dar um gancho aí, desculpa, a resposta é um pouco longa, porque o panorama é um pouco longo, né? Sinceramente, eu ficaria aqui mais umas 2 horas te ouvindo, viu? Porque a história é rica, tá bem contada, e você vai nos provocando aqui em alguns ganchos aqui. Eu também ficaria aqui um tempo. Eu dou curso com ele sobre isso. Rapaz, quem sabe a gente volte a participar. Eu já pensei várias vezes na minha vida, e depois de alguma caminhada, aí, estudar música, mas vamos ver, isso aí é outra história. Vamos lá, estudar música para valer, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho importante também. Define para a gente o que é o worship. Como é que nasceu essa expressão? Como é que nasceu esse movimento? E como é que eu identifico? Eu estou ouvindo uma música aqui e digo assim, isso é worship. E por que essa designação americana? Isso é algo que a gente também importou? Ou a gente adaptou alguma coisa interna e colocou um selo com a expressão americana? Tá. Define para a gente melhor isso aí. Tá. Ô Júnior, eu quero fazer uma propaganda, o JP não vai ficar bravo comigo. Eu quero fazer uma propaganda da Rádio Transmundial. Eu tenho um programa, um podcast na Rádio Transmundial. Eu tenho o privilégio de ser um dos apresentadores da casa, que é o Hashtag Adoração, onde a gente fala sobre vários assuntos de adoração com a igreja local. E eu tenho feito uma série de episódios sobre a história da música cristã, e lá eu tenho um pouco mais de tempo para trabalhar isso. Então eu tenho 2 episódios com Azaf Borba e Guilherme Kerr. Os 2 faziam anos que não se falavam. Foi um episódio muito legal, a gente recuperando esse movimento das comunidades. Eu tenho 2 episódios falando sobre o Jesus Movement e o início da música cristã contemporânea, que eu contei na outra resposta. Eu tenho 3 episódios falando sobre Integrity Music. Inclusive, eu tive o privilégio de entrevistar uma pessoa que se tornou um grande amigo, um mentor, que foi o fundador da Integrity Music. Esse cara era o chefe do Ronquinoli, do Paul Wilbur, do Don Moen, da Darlene, chamado Mike Coleman. E ele gentilmente aceitou o meu convite, a gente fez um podcast com ele. E eu tive o privilégio também no canal do IACA, do YouTube, tem lá uma entrevista que eu fiz com o Don Moen e o Paul Baloche, 2 dos maiores compositores do movimento de adoração comunitária. Então tem muita coisa legal, inclusive, Júnior, tem 2 episódios lá sobre a origem do movimento neocarismático, que é onde o movimento worship surge. Para falar do worship, a gente tem que entender um pouco o desenvolvimento da história, como a gente chega aqui, porque o worship não surge do nada, ele surge a partir de outras heranças. O movimento comunitário teve a sua maior expressão na Integrity Music, nos Estados Unidos. E o maior líder de louvor dos anos 90 da Integrity Music foi o Ronquinoli. Embora o chefe dessa galera, o chefe criativo, o chefe musical, o chefe administrativo, era o Don Moen. Inclusive, eu entrevistei o Don Moen falando sobre isso. O Don Moen era o líder administrativo desse movimento, embora seja um grande líder de louvor. E aí é uma coisa interessante, né? O tempo já passou muito, né? 30 anos daquela época. E o Don Moen envelheceu muito bem. Ele está com seus 70 anos, muito bem, ministrando muito bem, compondo e tal. A idade já não foi tão generosa ministerialmente por Ronquinoli. O Ronquinoli perdeu um pouco do vigor da produção e tudo. Então, o Don Moen sempre foi um grande líder, um grande compositor.
e um cara de muita visão, não empresarial, não queria falar, uma visão administrativa para coordenar esse movimento. E nos anos 2000, a Integrity lança, e o Ronquinoli passa o bastão para a Darlene Zschech, a Darlene lá na Austrália, na Hillsong, que depois comanda a próxima década, né? Dos anos 2000 até 2010, quem comanda a adoração do mundo é a Hillsong. Uma coisa interessante começa a acontecer no finalzinho. Então, deixa eu só falar, por exemplo, o Diante do Trono, que foi um grande fenômeno de louvor e adoração, foi extremamente influenciado pela Integrity Music. A Hillsong foi influenciada pela Integrity Music, o modelo Ronquinoli, que era o quê? O worship leader, o líder de louvor na frente. E é engraçado, porque no Brasil, não era Asaf e Ademar que eram líderes de louvor. Eles surgem, são os primeiros a surgir. Mas eles não ministravam louvor como o Ronquinoli, por exemplo. O primeiro que faz isso no Brasil, de forma completa, é o Diante do Trono. O primeiro ministério que faz isso, que traz o pacote americano todo. Que é banda, um backing vocal enorme, uma líder muito destacada, com muito carisma, e um coralzão atrás, com orquestra e tudo mais. Esse era o modelo Integrity Music. A Hillsong que seguia esse modelo nos anos 90 e nos anos 2000. Só que aí há uma mudança. A Hillsong tem um disco chamado Blessed, que foi gravado em 2002. E esse disco marca uma mudança musical. O Blessed é a música, título é Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Carlinhos Bastos na versão. Ninguém conhecia a Hillsong no Brasil, tanto que a Darlene veio em 2003, eu estava lá com meus 18 anos, e ela veio no Rio de Janeiro, ninguém conhecia a Hillsong quase. Para conhecer, a gente tinha que ser um louco aficionado por disco, por CD, rato de loja da Conde de Sarzedos, como eu, JP, o Ramon Torres, amigo do JP, amigo em comum nosso. E eles fizeram essa mudança musical e trouxeram, Júnior, musicalmente falando, uma influência do rock britânico. Nesse período, nos Estados Unidos, surge um movimento de jovens chamado Passion, liderado por um cara chamado Louis Giglio. E o líder de louvor principal era o Chris Tomlin, que era um jovenzinho desconhecido nessa época. E eles trouxeram um líder de louvor já conhecido, chamado Matt Redman. E o Matt Redman vem da Inglaterra, que compôs aquela famosa música Essência da Adoração. Estou voltando à essência da adoração. E eles começam a fazer uma música para jovens, com uma influência do rock britânico. Um som que lembra U2, que lembra Coldplay, que lembra toda essa galera britânica do século XXI. E a Hillsong também adota esse modelo, a partir de 2002, que é basicamente muita guitarra, o teclado desaparece e entra muito sintetizador, que é aquele som contínuo, né? Faz aquela cama para a banda, um baixo, muda a concepção. Então, os backings vão diminuindo, as bandas vão diminuindo, os palcos vão abaixando, um contato mais direto com as pessoas. E aí, isso no Brasil, o movimento Diante do Trono está no auge, milhões de pessoas se reunindo para as gravações, as músicas cantadas no Brasil inteiro, e o Diante do Trono lança um outro movimento, que é um movimento mais carismático, é ultra carismático, que beira o que a gente chama de profético, que é um movimento que eu chamo de adoração extravagante, que ali deu voz ao David Keelan, Antônio Cirilo, a Asas da Adoração, Casa de Davi. Aliás, sexta-feira saiu, está lá hoje nas plataformas, um episódio meu com Tom Molinari, que é um dos líderes mais conhecidos desse movimento worship no Brasil hoje, a gente fazendo esse retrospecto e lembrando, na própria história dele, na minha história, a gente vai lembrando. E aí o que acontece? Essa galera, André Aquino, o Brunão Morada, a Lu Melpídio, Gabriela Rocha, todo esse pessoal era criança, adolescente no começo dos anos 2000, né? Ou tinha lá seus 15, 14, 12, e foi extremamente influenciado por essa geração de David Keelan, Cirilo e tal. Então, o que é o worship? O worship é um som extremamente contemporâneo, global, que é o som Coldplay, vamos dizer assim, é o som britânico, muita guitarra, muito eletrônico, muito loop, muito sintetizador, com um conteúdo carismático na sua forma, né, no seu jeito de
conduzir, ou seja, muito poder de Deus, muita unção, profético e cheio do Espírito, e são palavras que eles chamam de palavras de ativação. Então, o conteúdo é extremamente carismático numa roupagem musical do século XXI. Além de tudo, com roupas modernas, todo mundo é bonitão, arrumadão. Então, criou-se uma estética do movimento worship, né, que a galera fala. Então, as camisas xadrez, as calças apertadas, as igrejas pretas, né, que o pessoal chama de church. Então, criou-se essa estética do movimento worship, que bebeu, no início dos anos 2000, desse movimento extravagante, das músicas lá de David Keelan, de Antônio Cirilo, só que eles trouxeram agora uma nova roupagem, uma roupagem mais produzida, mais profissional para essa música. Eles estão bombando, né, Júnior? Ok. Só com a história aqui, a gente passa horas, né? Mas agora lance uma luz prospectiva, vamos assim dizer, para o nosso quintal. No Brasil, então, quais são as bandas e quais são os grupos e influenciadores, vamos assim chamar, que, na sua visão, estão contribuindo para uma boa música na igreja? Pastor Caputo, a gente tem, hoje, com a internet, a gente tem uma diversidade muito grande, basta procurar, ter um pouquinho de curiosidade. Então, a gente tem, por exemplo, no meio reformado, uma banda que tem feito muito sucesso no meio reformado, inclusive com canções, algumas são congregacionais, outras não, dos meus dois queridos amigos, Projeto Solo. Projeto Solo é uma banda que tem... Aliás, Pastor Caputo, eu coloquei no meu Instagram hoje, lá no @renasmarinoni, com i no final, eu coloquei uma pergunta para as pessoas. Que música de adoração tem te impactado, né? Porque eu quero saber o que as pessoas estão ouvindo, o que as igrejas estão cantando. Então, quem quiser ir lá comentar também pode ir lá. Mas a gente tem, nesse bolo contemporâneo, também com letras muito boas, nós temos uma banda jovem chamada Banda Purpose, nós temos gente já mais velho de guerra, né, na estrada, mas que ainda tem produzido muita coisa boa, como uma Raquel Novaes, como Baruch, por exemplo, né, Baruch com letras muito boas, uma roupagem muito contemporânea, e nós temos uma nova geração extremamente carismática, teologicamente falando, mas muito competente musicalmente. Então nós temos a Gabriela Rocha, que hoje é um fenômeno. Nós temos André Aquino, o pessoal do Som do Reino, Tom Molinari, Brunão Morada, outro grande fenômeno. E nós ainda temos aqueles que são considerados já uma outra geração mais velha, que é pessoas que estão aí há 25 anos, né? Que é a Aline Barros, Diante do Trono, Fernandinho, Nívia Soares. Então, é uma galera das antigas. Mas dessa geração nova tem Isadora Pompeu, que já agrada muito adolescente, né? Ela tem tentado fazer uma transição agora para uma coisa mais jovem, adulta. Tem a Júlia Vitória. Então, são cantores que estão surgindo, ministros estão surgindo. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu vejo uma falta de gente com qualidade de ministração. O Tom Molinari é meu querido amigo, um abraço para ele, falei com ele hoje, inclusive, é um cara que tem muita qualidade na ministração. O Israel Salazar, que foi meu colega de casa lá em Belo Horizonte, foi meu aluno, é um cara que tem muito conteúdo na ministração, conhece muito a história da música. Então a gente também tem gente muito boa surgindo, né? Os meninos do Sola, o Guia Marino, um grande pesquisador de liturgia, o Guilherme Andrade, pastor de adoração na Igreja Presbiteriana de Alphaville, IPA Alfa, lá com o querido pastor Hilder. Então, tem muita gente boa. Quem fala que só tem coisa ruim hoje é porque não tem pesquisado. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Meu querido amigo Fábio Sampaio, da Igreja Presbiteriana de Perdizes, também tem produzido muita coisa legal. Paulinho Nazaré tem produzido com a comunidade da Vila. E eu estou falando só de música congregacional. Músicas para se cantar nas igrejas. Então, lá no Instagram do IACA, no @IACA Brasil, a gente está sempre divulgando e falando dessas coisas legais. Muito bem. Lá no YouTube tem um pessoal lá bombando, que você também conhece, o Samuel Bortolasso, você conhece o Samuca, e o Samuca diz o seguinte: sabia que ele não ia conseguir ficar sem cantar, ele não aguenta. E o Edi Fernandes acompanhou ele, falou, ele não aguenta mesmo, deu risada de você. O eu David Rocha, JP, toda pregação eu canto.
Eu não consigo. O David Esse Rocha dia eu fui pregar Brito. numa conferência de jovens, JP. Eu fui pregar numa conferência de jovens esses dias, uma pregação virtual. Fizeram um vídeo depois só de meme, de quantas músicas eu cantei na pregação. Depois eu te mando. O David Rocha fala que está lá anotando todos os louvores que você falou para fazer esse culto retrô, não é? E poder lá na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista em Vila Joaniza. Muito bem, um abraço para todo mundo. O provocador Samuca, não é? Ele diz o seguinte: pergunta aí para o Renato como é que ele faz para mesclar worship com hinos antigos sem ficar caindo naquela repetição infinita. JP, esses dias o menino foi tocar lá com a gente na IB Metrô e a gente ainda, né, como é uma igreja em implantação, a gente tem muitos voluntários de outras igrejas que nos ajudam. E esse menino é lá da Igreja Batista do Morumbi, o Gabriel, e ele pegou e falou assim: olha, a IB Metrô é a igreja com o repertório mais variado que eu conheço. Porque no dia que ele tocou com a gente cantou uma música super nova dentro do worship, e nós cantamos Portas Abertas do Logo. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi. E nós cantamos um hino. Ele falou: essa igreja é a igreja mais variada que eu conheço em repertório. E eu ensino isso para os meus alunos. A igreja não tem que ter um estilo só. A igreja ela é multigeracional. Ela é multicultural. A gente tem idosos, a gente tem criança, a gente tem gente que gosta de ronquinolha, a gente tem gente que gosta de vencedores, a gente tem gente que gosta do Gerson Borges, meu querido amigo Gerson Borges. Então, a gente tem que ser variado. Eu ensino meus alunos a sempre fazer o repertório, lá no IACA, na Teológica, eu sempre ensino assim: gente, para fazer o repertório, vocês precisam mesclar versões com canções brasileiras. Vocês precisam cantar música dos anos 90, dos anos 70 e música dos anos 2020. Vocês precisam cantar músicas com estética brasileira e com estética worship. Ou seja, a gente tem que procurar uma variedade. Porque Paulo fala isso pra gente, né? Efésios 5, 18 e 19, Colossenses 3, 16, a única instrução do Novo Testamento sobre como a gente deve usar a música no culto, e ainda assim, muito geral, mas Paulo deixa uma coisa clara, ele fala: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, o culto da igreja, ela tem que ter variedade, ela tem que ter salmos, ela tem que ter hinos e ela tem que ter cânticos espirituais, para que a palavra de que Cristo habite ricamente no meio de nós, como diz Colossenses 3,16. Portanto, eu advogo uma montagem de repertório, uma montagem de liturgia. E aí, João, falando até um pouco do que o Júnior tinha me perguntado, a liturgia contemporânea é extremamente pobre. A liturgia contemporânea divide o culto em um bloco de louvor, um bloco de palavra, pregação, e a gente, às vezes, muitos pastores não dão a mínima para o louvor, porque ele só se importa com a palavra, não percebeu que a teologia da igreja é muito mais absorvida pelas canções que canta do que pelos sermões que são pregados, porque o que fica na cabeça são as músicas, e se estou cantando teologia ruim, o culto vai ser ruim, a vida cristã vai ser ruim. E a gente briga por conta de três coisas, né? Onde coloca as crianças, onde coloca aviso e onde coloca a oferta. Mas o louvor e a palavra está meio ali. Sendo que a gente tem uma riqueza litúrgica muito maior. A gente pode fazer um desenho litúrgico muito mais rico, né? E no Brasil tem se levantado igrejas jovens, igrejas contemporâneas, como a Igreja Farol da Esperança, lá em Goiânia, como aqui em São Paulo, a própria IB Metrô e outras igrejas. Lá no Nordeste nós temos outras igrejas que estão procurando fazer uma riqueza litúrgica, invocação, confissão, arrependimento, né? O envio, a bênção final, com uma linguagem contemporânea, com músicas contemporâneas. Então, eu acho que o segredo é sempre mesclar boas músicas de variadas épocas, de variados estilos. Muito bem, eu estou aqui com, acho que é o seu mais recente livro, que se chama Sem Atalhos, uma busca de uma adoração autêntica, em busca de uma adoração autêntica. E o prefácio é do pastor Luiz Saião, que também fala isso, que a gente é muito pobre aí, não é? Liturgicamente. Você escreveu mais livros, não é? Esse livro aqui e os outros livros, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre eles, o que eles falam, e onde que a gente pode realmente adquirir esses livros, Renato. Tá.
O primeiro livro que eu escrevi foi Mergulhando na Adoração, na época que eu trabalhava no seminário do Diante do Trono, no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Trabalhei lá 8 anos integralmente e viajei o Brasil dando curso, seminário nessa época, e depois voltei lá muitos anos depois como professor convidado, em 2014, 2016, 2017, até o fechamento do seminário. E é um manual de ministério de louvor de A a Z, assim, do começo ao fim, como a igreja precisa entender o ministério de louvor. Então, Mergulhando na Adoração, já tem 7.000 cópias vendidas ao longo desses anos. E esse que você mostrou, o Senhor Thales, eu lancei em 2017, o Saião me deu o privilégio, né? A gente trabalhou junto com o Saião, eu e a Andressa tivemos na IBNU durante 6 anos, 5 a gente esteve na condução do Ministério Adoração IBNU, e foi um tempo muito especial. E é um livro sobre teologia da adoração, não é só para ministro de louvor, é um livro sobre por que adoramos, como adoramos, tudo baseado em João capítulo 4. E, se Deus quiser, a minha dissertação de mestrado da PUC, inclusive, falei com meu amigo João Guilherme Anjos hoje, dono da editora 371, eu já assinei com ele, nós vamos lançar no primeiro semestre do ano que vem a minha dissertação como um livro, que é uma busca, um diálogo sobre contemporaneidade e a ideia de um princípio regulador do culto, um culto bíblico. Como que a gente negocia isso? Como a gente entende a herança de Lutero, de Calvino? Como é que o Keller, o Carson, o N.T. Wright, os grandes teólogos de hoje, né, que têm pensado sobre liturgia, Michael Horton, e tantos teólogos legais têm entendido essa dinâmica e como que a gente pode dialogar a partir de uma perspectiva da igreja brasileira. Então, se Deus quiser, no primeiro semestre do ano que vem. E tem um material escrito pronto também, um pouquinho sobre a história da música, com essa análise teológica das canções. Também estou negociando para a gente lançar isso em 2022, também talvez pela editora 371. E o pessoal me cobra muito, João, para escrever um livro sobre a história da música mesmo, né? Tenho conversado com o Bomilcar, com o Sérgio Pereira, o Sergião do Baixo e Voz, que é historiador, um grande conhecedor da música cristã também brasileira, para a gente fazer algo sobre isso de uma forma bem consistente, assim. Então, que Deus nos abençoe nisso aí. Para adquirir esses livros, João, meus livros, é lá no meu site, renatomarinoni.com, sem BR. Tem lá a loja pelo PagSeguro, pessoas do Brasil inteiro podem comprar. Renato, faça esse favor para a gente e escreva esse livro, tá? A gente precisa de material aí bom, de gente nossa aí falando disso, tá bom? Eu queria te fazer uma pergunta, eu estou um pouco triste aqui porque eu estou vendo que o nosso tempo já está acabando, rapaz, e a conversa está muito boa. Então, eu vou fazer uma pergunta baseada num dos seus livros e também já no sentido de você deixar um recado para a gente da sua percepção aí dos trabalhos que as igrejas vêm fazendo. Então, lá no seu livro, lá, Mergulhando na Adoração, que, se eu não me engano, como você disse, foi o seu primeiro livro a ser escrito, você trabalha bastante a questão da liderança do louvor. O que para você, contemporaneamente, é fundamental como característica ou como perfil para um líder de louvor? Boa pergunta, ótima pergunta. Eu só queria falar o seguinte, né? Eu estou escrevendo, estou querendo escrever mais, mas lá no hashtag Adoração, eu insisto, lá no site da transmundial.org.br, no Spotify, no Deezer, tem os episódios, já são 45 episódios gravados e publicados, ou seja, né, quase um ano ininterrupto de programas com esses assuntos, então tem muita coisa legal. E eu gravei um curso também sobre a história da música, em breve eu vou lançar. Eu gravei dando toda essa aula e eu tive o privilégio de ter comigo o João Alexandre, o Jorge Camargo e o Nelson Bomilcar, só esses 3 dinossauros monstros. E aí eu ia falando, eles iam tocando, né? Então, assim, foi uma realização de um sonho de criança, que eu realmente nasci ouvindo esses caras, cresci ouvindo esses caras, e hoje tenho o privilégio de trabalhar junto com eles, são grandes amigos, e em breve eu vou lançar esse curso também. Mas, Júnior, eu acho que o que faz diferença hoje é um ministro de louvor, o que muda. Gente que canta bem, a gente tem bastante. Gente que é carismático, no sentido de ter o carisma com a igreja, a simpatia da igreja, a gente também tem bastante gente. O que precisa é gente que conheça, que tenha talento, que tenha carisma, mas que também conheça a Bíblia, que tenha uma boa teologia da adoração. E que, principalmente, aí eu vou te falar da minha vivência como líder de louvor local na IBNU durante todos esses anos, agora com a IBMetrô como pastor titular da igreja.
Nós precisamos de líderes que tenham inteligência emocional, que saibam, eu falo sempre, né, Júnior, que o líder de louvor tem que ser atualizado e enraizado. Então, ele tem que conhecer as novas tecnologias, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que conhecer as dinâmicas, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser enraizado na tradição, enraizado nas escrituras, enraizado na ortodoxia, e tem que ter inteligência emocional e uma boa capacidade de gestão. Então, cronograma, organização, pensar em cifras, padronizar, criar uma estrutura, um processo e gerir as pessoas emocionalmente. O maior desafio do líder, eu falo sem dúvida, é gerir os egos, as agendas, os melindres, as necessidades. Eu acho que é quase que um coração pastoral para uma gestão ministerial eficaz, Júnior. Renato, o tempo acabou e eu tenho que dar continuidade à pergunta que o Júnior fez, mas, ao mesmo tempo, fazendo um link com a conversa que você teve com o Ramon no seu bate-papo. Você falava a respeito de ter passado no ponto. Eu te pergunto, aonde a gente passou do ponto e como é que a gente lida com esses excessos e o equilíbrio ao mesmo tempo? A gente comprou, até o Júnior fez essa provocação, lá nos anos 80, a igreja comprou o pacote do jeito que veio, por falta de sabedoria no momento, falta de distanciamento histórico, tudo era muito novo. Hoje, 30 anos depois, a gente consegue olhar para trás, agora já quase 40 anos em alguns casos, a gente consegue olhar para trás e a gente consegue avaliar teologicamente, a gente consegue avaliar ministerialmente, a gente consegue avaliar os benefícios e os malefícios, e a gente consegue fazer um balanço melhor. Então, eu acho que nós passamos do ponto em muitas coisas, porque a gente não sabia, na ânsia de querer o novo, de querer aprender, de querer fazer o melhor para Deus, a gente passou de alguns pontos, a gente abriu demais algumas liturgias, a gente adotou demais alguns modelos prontos, e a igreja brasileira tem esse complexo, né? Quer comprar modelo, é o G12, é o MDA, é o Mevan, é o isso, agora é aquilo. Então a gente tem, né, o Life to Life, agora é não sei o que lá. Cada hora é um modelo diferente. A vida com propósito, uma igreja com propósito. E a gente precisa agora ter um pouco mais de calma, acho que ter um pouco mais, nós como os pastores, seminaristas, líderes, futuros líderes, ter mais cuidado com aquilo que a gente traz para as nossas igrejas, filtrar melhor, pesquisar a origem, pesquisar de onde vem, quais são as pressuposições, e dialogar de uma forma saudável, né? Filtrar. Então, eu acho que a gente passou no ponto nessa falta de filtro e a gente acabou meio que adotando o pacote todo. Eu acho que hoje a gente tem essa percepção e consegue voltar atrás e fazer uma análise melhor disso aí. Que pena, o nosso tempo acabou. Renato, realmente, assim como o pastor Júnior e o Cacuto já expressaram, eu ficaria aqui mais umas 2 horas ouvindo você, pelo menos, até começar a ficar cansado, viu? Porque realmente a sua experiência, a maneira segura como você apresenta os seus pensamentos e tudo, foi muito bom. Bota todo mundo aí na tela, Júlio, para a gente se despedir. Muito bem, Renato, obrigado, João. Deus obrigado, abençoe você, viu? Eles também vão agradecer você, mas eu já agradeço você. Muito obrigado, meu amigo, tamo junto. Que precisar de mim lá no metrô, você sabe que eu posso estar junto com você lá. Sim mesmo. Obrigado, João. Cacuto e Júnior. Eu também agradeço, pastor Renato. Eu estive no seu concílio, não conhecia anteriormente, e foi uma alegria maior ainda agora poder te acompanhar ali na IBM Metrô, e que Deus continue te abençoando grandemente, o seu ministério, e prospere para a glória de Deus. Amém. Obrigado, pastor Cacuto. Obrigado mesmo. O Júnior foi o examinador teológico. Fui o examinador do Renato lá. Fizemos um bate-bola lá. Hoje são as perguntas que eu estou gostando, né, Júnior? Eu até de vez em quando digo assim, vamos ordenar, né? Naquele caso, vamos ordenhar, vamos tirar tudo. Vamos tirar tudo que a gente pode. Hoje, de novo.
Legal, você deu muita dica boa aí, muito material. Agradeço a Deus pela riqueza de vida que você tem. E uma coisa que é muito importante para quem tem tanta experiência e ter conhecimento, ter essa liberalidade toda que você demonstra, escrevendo, fazendo podcast. Então, Deus te abençoe. Sou teu fã, tá? Fui teu examinador, mas sou teu fã também. Vou acompanhar teu trabalho, teus livros aí. Espero que em breve, quem sabe, a gente possa conversar mais a respeito desse assunto aí que é tão instigante, né? Que Deus te abençoe. Valeu. Obrigado, Júnior. E, João, só falando aqui para todo mundo, né? Eu sou coordenador lá do curso da Teológica, mas eu creio muito na soma do reino de Deus. Então, o MISPA pode contar sempre comigo, estou sempre à disposição. Dentro do que puder, vai ser um prazer sempre servir os irmãos, viu? Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, meus queridos. Eu quero agradecer também a todos os que ficaram com a gente até esse exato momento, ouvindo. Eu sei que para todos foi extremamente edificante. E quero lembrar vocês que segunda-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, a gente vai estar reunido e o nosso entrevistado desse dia será o pastor Marcos Eberlin. Polêmica, não é? Teoria do design inteligente. E aí? Muito bem. A gente tem várias teorias sobre né? Tem a evolução, tem o criacionismo, o design inteligente, e a gente vai poder também dar uma espremida grande no pastor Marcos Eberlin na semana que vem. Todos vocês são novamente nossos convidados. Deus abençoe a todos. Pastor Júnior, pastor Cacuto, Júlio, que esteve conosco aqui na técnica, e Renato Marinoni, Deus abençoe você, sua esposa, seu ministério na igreja, seu ministério na teológica e seu ministério no IACA. Amém, obrigado. Tchau.